a paz do Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. Com muita alegria estamos novamente nesse canal para falarmos do Evangelho, conversarmos sobre Jesus e os seus ensinamentos. Hoje o item é o 157 do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E o título é Faze isto e viverás. E disse-lhe Jesus: Respondestes bem, faze isso e viverás. Isso está em Lucas capítulo 10, versículo 28. Eu tomo a liberdade de ler esses trechos aqui, que é bem pequeno. O caso daquele doutor da lei que interpelou o mestre a respeito do que lhe competia fazer para herdar a vida eterna reveste-se de grande interesse para quantos procuram a bênção do Cristo. A palavra de Lucas é altamente elucidativa. Não se surpreende Jesus com a pergunta e compreendendo, conhecendo a elevada condição intelectual do consulente, indaga acerca da sua concepção da lei e fala sentir que a resposta à interrogação se achava nele mesmo, esculpida na tábua mental dos seus conhecimentos. Respondeste bem, diz o mestre, e acrescenta: faze isso e viverás. Semelhante afirmação destaca-se singularmente porque o Cristo se dirigia a um homem em plena força da ação vital, declarando, entretanto, faze isso e viverás. É que o viver não se circunscreve ao movimento do corpo, nem à exibição de certos títulos convencionais. Estende-se a vida a esferas mais altas, a outros campos de realização superior com a espiritualidade sublime. A mesma cena evangélica diariamente se repete em muitos setores. Grande número de aprendizes plenamente integrados no conhecimento do dever que lhes compete, tocam a pedir orientação dos mensageiros divinos quanto à melhor maneira de agir na terra. A resposta, porém, está neles mesmos, em seus corações, que temem a responsabilidade, a decisão e o serviço áspero. Se já foste banhado pela claridade da fé viva, se foste beneficiado pelos princípios da salvação, executa o que aprendestes do nosso Divino Mestre. Faze isto e viverás. Não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira vez. E eu vou repetir e repetir e repetir. Não é fácil. Se fosse fácil, estaríamos em outro plano, em outra condição, em outro momento da nossa vida. Faze isso e viverás. Disse o mestre àquele doutor da lei. E diariamente recebemos o mesmo questionamento. Questionamos nossos mentores, nossos anjos guardiões. O que eu devo fazer para melhorar? O que eu faço para alcançar aquele objetivo? O que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? E nós, principalmente nós, aprendizes do Evangelho, aqueles que já cursamos uma escola de aprendizes, aqueles que já estão na caminhada, estudando
as obras de Kardec. Temos todas essas respostas esculpidas dentro do nosso ser. Falta-nos a coragem de olharmos frente a frente e receber do Mestre esta lição. Faze isso e viverás. Eu vou tomar a liberdade de contar uma história de um homem chamado João, que morava na zona nobre da cidade, em sua casa. Era um pai de família, justo. Ele acordou logo cedo, deu um beijo em sua esposa, fez suas preces matinais, levantou, tomou seu banho, sentou-se com a família, tomou seu café da manhã, levou os filhos à escola, depois foi para uma das suas empresas, onde tinha várias reuniões a serem feitas, vários compromissos a serem cumpridos. Sorriu a todos os funcionários que encontrou com um bom dia, e ao encontrar com sua secretária, disse a ela: calma, vamos conseguir fazer tudo com muita paz, com muita tranquilidade. E seguiu seu dia, fazendo as coisas que tinham que ser feitas. Ao meio-dia, já com boa parte cumprida, foi para sua casa, almoçou com sua família, voltou para a empresa, concluiu aquilo que já tinha começado e ao final do dia recebeu o balancete das empresas e viu que aquele mês foi muito melhor do que deveria ter sido, do que a projeção que eles fizeram. E assim ele mandou o RH das empresas avisarem aos funcionários que no próximo mês eles iriam receber uma gratificação pelo bom serviço que prestaram e pelas vitórias das empresas. No outro lado da cidade, uma zona mais pobre, um homem chamado Mauro brigava, xingava e entrava num bar para beber. Bebeu, ficou bêbado, brigou com o dono do bar, apanhou, foi jogado na sarjeta. Um dono de uma oficina que há pouco havia lhe oferecido um emprego, qual ele recusou, pegou da sarjeta, levou até um quartinho lá na oficina, colocou ele para dormir. E no outro dia, quando ele acordou, ele perguntou: por que você é assim, Mauro? Por que você faz desse jeito? Ele: meu pai era assim também. Ele batia na minha mãe, batia em mim, batia no meu irmão. E eu fiquei desse jeito, eu sou revoltado por causa dele, eu faço assim por causa dele. Eu tenho um irmão também, chamado João, nunca mais o vi. Eu acho que ele também deve ser do mesmo jeito que eu. E do outro lado da cidade, João estava fazendo uma palestra de motivação, uma palestra motivacional. E depois que ele terminou, um dos que estavam assistindo a palestra foi perguntar a ele: nossa, João, como você conseguiu chegar nesse estágio, né? Você é um empresário de sucesso, pai de família bem-sucedido, um homem bem-sucedido, um homem de bem. Como você... O que levou você a ser assim? E o João respondeu: quando eu era pequeno, meu pai era um bêbado,
Vivia embriagado, batia na minha mãe, batia em mim e batia também no meu irmão. Quando minha mãe faleceu, eu e meu irmão fugimos de casa, saímos de casa, ele foi para um lado, eu fui para o outro. E eu prometi a mim mesmo que eu não queria mais aquela vida e não daria aquela vida para minha família. E daquele princípio que eu tinha, eu fui fazendo a minha vida, fui melhorando, fui crescendo, fui fazendo as coisas que eu achava que tinha que fazer e cheguei aonde estou, fazendo o meu melhor. E acredito que meu irmão também está fazendo a mesma coisa. Em suma, gente, somos aquilo que queremos ser. Somos reflexo daquilo que fazemos, seja para o bem, seja para o mal. Somos reflexo daquilo que fazemos. Então tomemos muito cuidado com as coisas que fazemos. Tomemos cuidado com o nosso falar, com o nosso pensar principalmente, pois o nosso pensar também é força, é energia. Reflitamos sobre o que estamos pedindo aos nossos mentores, aos nossos anjos guardiões, e reflitamos nesta passagem onde o Mestre diz: faze isto e viverás, pois tudo o que temos a fazer está dentro de nós, todas as respostas estão no nosso coração. Portanto, faze isso e viverás. Que a graça do Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. Que Deus nos abençoe para que possamos fazer o nosso melhor todos os dias, em todos os lugares, em todos os momentos. Paz e luz a todos vocês. Fiquem com Deus.